Na semana passada, os dados mistos abalaram as projeções e fizeram elevar as chances de corte residual da taxa de juros prevista para 5 de agosto, depois que os serviços em maio frustraram e a inflação veio mais amena do que o previsto em junho. Agora o mercado volta os olhos para o IBC-BR, a chamada prévia do PIB, que foi divulgada na manhã de terça-feira para calibrar as suas apostas. O IBC-BR mostrou avanço menor do que o esperado em maio, alta de 1,31%, contra a expectativa do consenso de avanço de 4,5%, o que ajudou a jogar a curva de juros futuros para baixo. Isso porque o Banco Central tem sido enfático que o seu foco na próxima reunião do Copom, marcada para os dias 4 e 5 de agosto, será a atividade econômica e o seu efeito na inflação do próximo ano. Sem esquecer que no meio disso tudo ainda temos um ambiente macroeconômico global cheio de incertezas sobre como será a recuperação no pós-pandemia. Bom, para saber como olhar para esses dados e o que podemos esperar para a Selic e os mercados no curto e médio prazo, hoje nós conversamos com o economista-chefe da Guard Asset, Daniel Wicks, e também com o estrategista da Genial Investimentos, Felipe Villegas. E claro, essa entrevista conta com a participação da minha colega e também editora da TC Mover, Paula Barra. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo você, Daniel, você, Felipe, pela entrevista. E começando com o Daniel, na semana passada a gente teve dados de inflação e serviço piores do que o esperado, indicando que as portas estavam abertas para novos cortes residuais da Selic. O IBC-BR dessa semana, que saiu na terça, corroborou, para essas expectativas, depois de pior do que o esperado. Junto com isso, a gente tem uma incerteza em relação à retomada das economias. Lá nos Estados Unidos, a Califórnia voltou atrás em relação à reabertura da economia por lá. E aí eu queria te perguntar como que você está vendo, a próxima reunião do Copom agora de agosto. Eu acho que, assim, basicamente como você colocou, eu acho que realmente é o dilema do Banco Central agora, né? A gente tem, por um lado, uma inflação super benigna, né, bem baixa, rodando com núcleos, enfim, toda a parte, eu acho que mais estrutural dela, dando sinais muito favoráveis, ou seja, espaço para o Banco Central cortar mais juros, ao mesmo tempo que a gente começou a ver uma aceleração da atividade e o Banco Central começou a chamar atenção para isso, né? Então, eu acho que a dúvida toda foi, será que essa aceleração da atividade no curto prazo iria fazer com que ele parasse de cortar juros? E aí, mais recentemente, esses dois dados que você citou, né, principalmente a parte de serviços, que foi o que puxou o IBC-BR para baixo, né, mostrou uma cara não tão bonita. Só lembrando que assim, a parte de indústria e de venda no varejo tinha vindo super bem, né? Então, até todo mundo estava revisando as projeções de PIB para baixo, estavam já reavaliando um PIB caindo menos esse ano. E aí, eu acho que com esse último número de serviços, deu meio que um banho de água fria aí para o Copom, e eu acho que abre espaço para ele continuar cortando, né? Obviamente que ele está dando sinais de mais cautela, não dá para ignorar a mensagem dele, mas acho que ainda tem espaço para pelo menos cortar mais 25 na próxima, e aí esperar mais 45 dias para ver se de fato o que acontece. Se a inflação continua baixa, eu acho que isso é meio consensual, que ela continua benigna, mas se a gente tem uma recuperação mais forte da atividade nos próximos meses, e se o cenário internacional continua benigno, como a gente viu nas últimas semanas, né? Então, tem alguns pontos de preocupação, como essa segunda onda, que a gente pode até conversar mais sobre ela para frente. Aproveitando que até você mencionou aí os dados do varejo, que vieram bem fortes na semana passada, e aí começaram a levantar aquela expectativa de uma possibilidade de alta da Selic. Tudo bem que, depois disso, os dados acabaram frustrando, para culminar agora com o IBC-BR, mas você trabalha com algum cenário, se a economia de fato do Brasil pegar atração, a gente conseguir manter a inflação controlada bem abaixo da meta. Você vê um cenário aí do Banco Central ter que aumentar os juros mais para frente? Eu acho que assim,
O plano é, em algum momento, aumentar os juros, né? Porque, de fato, a gente está com a taxa de juros abaixo do que seria a nossa taxa de equilíbrio. No entanto, assim, essa crise e o PIB caindo nas nossas contas, menos 4,7 esse ano, assim, a gente está até na ponta mais otimista, mas ainda assim é uma queda substancial. Isso ainda mantém um espaço para o Banco Central, né, deixar essa taxa de juros baixa por um bom tempo. Tá? Então, não vejo... Assim, se eu pegar só os modelos que eles indicariam, o Banco Central teria que cortar ainda mais os juros, pelo menos para 1,5%. Né? Como a Selic está 2,25% e a gente está discutindo que, de repente, ele vai parar em 2%, eu acho que assim, o que significa ele parar antes do que os modelos indicam é que provavelmente ele vai ter que manter essa taxa de juros mais baixa por um bom tempo. Tá? Então, acho que mesmo com a atividade recuperando, e a gente tem que qualificar também, porque a atividade está sendo um pouco melhor, né? Pelo menos estava sendo na parte de varejo, um pouco melhor, por efeito, na nossa visão, de dos programas de auxílio que o governo está fazendo. Né? Esse auxílio emergencial, de fato, é uma avalanche de recursos para a economia. Né? Obviamente, todo mundo ficou parado, mas se você olhar a parte dos informais, tem muita gente que a renda deles está maior agora do que antes da pandemia, porque R$600 por mês, né, se for mãe solteira, 1.200, assim, não é pouco, principalmente quando você vai para as regiões mais pobres. Né? Então, assim, a população que ficou desamparada durante a crise, com esses programas de recompensação de renda, estão com mais dinheiro na mão. E aí a questão toda é, bom, se eles estão com uma renda até maior do que tinham antes, como que vai ser quando a economia começar a reabrir? Por isso que eu acho que talvez o PIB não caia tanto nesse segundo trimestre e tenha uma recuperação um pouco mais forte no consumo no terceiro trimestre. Mas, então, isso é uma coisa de curto prazo, né? Porque o auxílio, ele é, enfim, temporário, por definição, e aí a gente volta, quando a gente estiver olhando o quarto trimestre, no último trimestre do ano que vem, a discutir, assim, o que vai ser a economia brasileira para frente, né? E aí a gente está, enfim, aí eu fico um pouco mais pessimista, achando que para ano que vem a gente deve haver um crescimento aí entre 2% e 3% apenas, tá? Então, sou mais otimista no curto prazo, acho que a economia não cai tanto, mas no médio prazo acho que ainda temos desafios aí para vencer. Tá certo. Felipe, agora uma pergunta para ti, para a gente pegar uma visão um pouco mais de mercado. Como é que você acha que a Bolsa vai reagir a essas variáveis econômicas de curto prazo no ambiente ainda de muita incerteza que a gente tem aí adiante? Bom, eu acho que essa questão que foi colocada ela é muito importante, né? Nós estamos dentro de um cenário de forte incerteza e o mercado ele sempre procura estar um passo à frente dos fatos. Então, eu acho que, obviamente, né, no curto prazo, a gente acaba tendo esse efeito, digamos, psicológico, em que uma redução dos juros ele acaba fazendo com que investidores se sintam atraídos, né, a buscar uma diversificação do seu portfólio e sair, né, eles se sentem estimulados a sair da renda fixa e buscar investimentos em renda variável em ações. Isso tanto da parte do investidor pessoa física, quanto também do investidor institucional, que faz administração de fundos de pensão. Porém, a gente também não pode deixar de lado o fato de que o mercado ele também observa e monitora a curva de juros de longo prazo. Então, isso é uma variável também super importante, porque nela está embutido que toda essa imprevisibilidade do cenário, a questão do risco país, isso, sem sombra de dúvida, também acaba impactando na hora de você fazer as escolhas dos seus investimentos. Enfim, acho que à medida em que, né, a gente for tendo uma maior previsibilidade do cenário, né, os investidores conseguirem ali saber quais são os reais impactos que aconteceram em questão dessa pandemia, e assim que o Brasil continuar na sua agenda de reformas, né, que é o que tem sido iniciado tem sido feito nos últimos anos, há uma expectativa de que essa expectativa de juros, né, gere uma menor pressão na curva de longo prazo e possa ainda deixar mais atrativos os investimentos em bolsa. E você acredita que Desculpa. Vai lá, pode ir. Você acredita que esse ambiente volátil ele deve persistir? Bom, a volatilidade, eu vejo que ela está muito correlacionada a ambiente de incerteza e principalmente a alavancagem do mercado. Né? Quando a gente fala de alavancagem, é quando investidores, né, mais com uma pegada de especulação, eles utilizam de alguns instrumentos, né, principalmente derivativos, para aumentar a sua exposição em bolsa. Então, eu vejo que enquanto a gente tiver um cenário de forte indefinição, né, que é o que nós estamos vivendo no momento, porque ainda ninguém sabe quais são os reais impactos
desta pandemia. Enquanto o mercado, né, ele se sentir estimulado, ele estar presente no mercado, né, de alguma maneira alavancada, isso tende a fazer com que a bolsa ela fique muito volátil e bastante sensível a qualquer tipo de notícia. Tá? Um efeito interessante que a gente tem observado no mercado é sobre o tipo de investidor, né, que está hoje presente na bolsa. Se a gente parar para pensar, a gente teve uma entrada muito grande, a gente teve uma captação de recursos muito grande que foram feitas por fundos de investimento, tanto de fundos de ações quanto fundos multimercados. Então, está existindo uma competição, né, para ver quem ganha ali nos movimentos de curto prazo, tanto os fundos multimercados quanto os fundos de ações. O problema dos fundos multimercados, como não necessariamente ele precisa estar alocado em bolsa, ele vai ali tentar pegar movimentos mais de curto prazo, movimentos pontuais, isso vai deixar a bolsa, sem sombra de dúvida, mais especulativa, né? Isso acaba também sendo essa consequência dos juros mais baixos, em que esses gestores eles vão precisar entregar resultado, por conta disso eles acabam migrando para a bolsa, mas não necessariamente seria uma alocação de longo prazo. Essa alocação de curto prazo, sem sombra de dúvida, acaba aumentando a volatilidade. E dado, né, que a gente já viu uma recuperação bem forte da bolsa desde o fundo de março e a gente tem um espaço aí residual, se tiver, né, para corte de juros, quanto que você acha que esse cupom já está meio que precificado? Bom, eu acho que, pelo que eu observo, que o comportamento do mercado praticamente está como dado mais um corte de 0,25 e que o Banco Central deve, então, parar os cortes de juros. Claro que muita coisa pode mudar, né? A gente sabe que 45 dias é um tempo considerável, né? Muita coisa muda em 45 dias. Se a gente pensar, muita coisa muda em uma semana, quiçá 45 dias. Então, o que eu vejo hoje é que praticamente está dado como certo, né? Mais um corte aí de 0,25 e a partir desse novo corte, o mercado com certeza vai começar a monitorar os fatores, né, que foram expostos pelo Banco Central através da ata do Copom para tentar precificar se os juros vão se manter nesse patamar, se existe espaço. Mas, enfim, eu vejo que hoje o mercado não discute tanto essa questão do corte de juros. Eu acho que isso já está no preço. O que eu vejo que mais o mercado leva em consideração será qual vai ser, né, a forma de comunicação, se ele vai deixar aberto, se ele vai realmente encerrar o ciclo, e é isso que vai ditar o rumo dos negócios. Ô Daniel, você começou no início aqui da entrevista, né, a falar da recuperação da economia, né? A gente está vendo uma recuperação bem desigual entre setores. Aí eu queria que você compartilhasse um pouco a sua visão de como que você está vendo aí essa retomada. Exato. Assim, como eu falei, acho que a parte da renda, né, acho que a manutenção da massa de rendimentos da economia brasileira, né, porque assim, só para o pessoal ter uma noção, mais ou menos metade dos rendimentos, né, ou metade da população empregada e que tem algum rendimento, esses rendimentos vêm do setor público, né, ou seja por aposentadoria, ou porque é funcionário público, ou porque está num programa social. Então, assim, esses caras não perderam renda durante a pandemia, né? E aí tem a outra metade, que são os informais e o setor formal privado, né? E é ali que a gente está olhando. Então, como eu falei, a ajuda aos informais foi muito grande. E mesmo os formais que perdem emprego, têm acesso ao seguro-desemprego. Então, existe, né, uma malha de proteção social que foi reforçada com o programa do auxílio emergencial. Isso faz com que não tenha caído tanto o rendimento entre a população. Dado isso, eu acho que, e aí até comentando um pouco a discrepância, a gente viu uma demanda por bens vindo melhor, talvez até já reagindo a essa massa de rendimentos que se manteve, ao mesmo tempo que os serviços não, mas basicamente porque grande parte dos serviços estão começando a reabrir agora, né? Então, você olha aqui em São Paulo, os restaurantes ainda estão fechados, começaram a reabrir essa semana, então, assim, é um processo paulatino. O que a gente se pergunta é o que vai acontecer quando a economia reabrir e a população tiver dinheiro na mão, né? Então, por isso que eu acho que essa recuperação tende até a melhorar nos próximos meses, né? Lá na Gard, a gente gosta muito de olhar, assim, os eventos que, né, para a gente pensar um pouco no mercado, os eventos que a gente vai ter na próxima semana, no próximo mês, nos próximos 2 meses, né? E nessa parte da atividade, a gente está bem confiante que os próximos dados, mesmo a parte de serviços, deve continuar melhorando, né? Então, pode ser aí, o Felipe pode falar melhor, se isso aí deve continuar sendo um impulso aí para a Bolsa, você vendo os dados melhorando. A gente viu isso daí semana passada, quando veio
os dados de varejo que surpreenderam bastante, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que outra coisa também que a gente, e aí saindo um pouco da pergunta que você fez, mas acho que importante, é a parte política, né? Isso daí pega bastante, isso tem ajudado a manter a volatilidade alta, né? Então, sai notícia, vem notícia, o tempo todo o mercado está reagindo a isso. Nesse aspecto também a gente acredita que a gente tem aí um pouco de um interregno benigno, né? Que é um termo usado geralmente pelo Banco Central, que é um Congresso um pouco mais tranquilo, né? O próprio presidente Bolsonaro está numa atitude um pouco mais pacífica em relação tanto ao STF quanto ao Congresso, né? A gente tem o STF em recesso e provavelmente o Congresso também deve entrar aí num recesso branco, ou seja, não deve ter muitas definições, tá? Então a gente acha que o mês de julho deve ser um mês relativamente tranquilo, isso também ajudaria o ambiente aí, né? São dados positivos e um ambiente político mais tranquilo. E no internacional também, eu acho que apesar dos medos de segunda onda, isso daí fica mais para frente, tá? Então a gente está vendo uma combinação, eu acho que política, ambiente externo e de atividade doméstica que é bem favorável. Pois é, e Felipe, falando em melhora, né, como o Daniel citou, quais setores e ações são mais interessantes para você nesse momento, nesse cenário de incerteza e também de juros mais baixos? Bom, vamos lá. Acho que para falar de ações que são impactadas pela queda de juros, eu acho importante a gente citar 4 pilares aqui, 4 pontos de interessante. Primeiro, seja na questão do perfil do investimento, que foi comentado anteriormente. O investidor, ele naturalmente, né, se ele quiser ter um retorno maior para a sua carteira, ele vai ser obrigado a correr mais riscos. Correndo mais riscos, ele vai buscar, então, investimentos em bolsa, né? Então, acontece esse fluxo que é direcionado para a renda variável, e isso acaba trazendo um benefício para a bolsa como um todo, tá? Tanto para o investidor, né, pessoa física, quanto também para o investidor institucional. Olhando pela ótica da empresa, também isso acaba atraindo, né, chamando a atenção, diminui o custo de captação. Claro, né, de certa maneira, existe um efeito marginal, né, porque a gente sempre tem que olhar qual é o tamanho dessa dívida e qual é o vencimento dela, mas de alguma maneira isso acaba sendo positivo. Eu vejo também que isso acaba atraindo, né, principalmente para aquele investidor conservador, aquelas boas pagadoras de dividendos. Historicamente, tem cases mais consolidados, né? Não tem tantas necessidades de investimento, então todo o caixa que ela, toda a receita, né, que ela gera, todo o caixa que ela gera, já que ela não tem uma necessidade de investimento, é um case consolidado, a maneira com que ela faz para se tornar atrativa, né, e continuar sendo, é através da distribuição de dividendos. Então, eu vejo que também essa questão do dividendo acaba sendo um ponto importante. Como eu já disse anteriormente, isso também tem 2 vertentes. Não adianta somente os juros estarem baixos, né? A gente precisa também ver a taxa de juros de longo prazo, que eu digo que o principal concorrente, né, o principal, entre aspas, inimigo, né, das empresas do setor elétrico é o Tesouro Inflação IPCA, né, que é ele que vai determinar o quanto disso, o quanto está atrativo continuar investindo no longo prazo, colocar o dinheiro no tesouro, ou ir em busca de empresas do setor elétrico, de saneamento, ou até mesmo do setor bancário. Da parte do setorial, eu acho importante avaliar sobre existem alguns setores que têm uma necessidade de trabalhar com capital intensivo, ou seja, fazerem fortes investimentos, e por conta disso eles têm uma grande parcela ali de dívidas, né, que são atreladas à Selic. Tem 3, acho que são os principais. Seriam as locadoras de automóveis, né, que tem essa característica. A gente também tem os shoppings e o varejo. Tá? Acho que eu vejo que são os setores que são mais impactados, que são mais beneficiados por um juros baixo. E especificamente o varejo, acho que é bastante interessante a gente avaliar sobre o ponto de vista de que com juros menores, as empresas têm menor necessidade de gastar dinheiro com despesas financeiras, com empréstimos ou também com antecipação de recebíveis. É um ponto interessante que me chama a atenção principalmente para as empresas do e-commerce, né? Como muita gente às vezes compra, né, a prazo no cartão de crédito, se existe uma necessidade dela antecipar o que ela vai receber no futuro, com juros menores ela paga menos recursos, né? O pênalti dela, né, acaba sendo menor, então isso acaba sendo muito positivo. E também, por último, que eu queria comentar, o efeito comportamental. Com juros mais baixos, né, existem aquele efeito macroeconômico, né, no perfil ali de consumo das pessoas, as pessoas preferem consumir do que investir, então isso é bom para o varejo. Eu também não posso deixar de lado aqui o fato
setor de construção civil, né? O setor de construção civil, que ele funciona, né? Ele roda através de empréstimos que são feitos e, com certeza, um ambiente de juros mais baixo estimula mais porque as pessoas consigam se financiar, né? Consigam ali, de alguma maneira, se alavancar, e isso acaba sendo positivo para o setor, né? Na hora do investidor mesmo, ou até mesmo daquelas pessoas que estão buscando um outro tipo de moradia, esse setor acaba sendo influenciado positivamente por esse ambiente de juros menores. Ô, Daniel, voltando aqui para você, né? Até a reunião do Copom, a gente vai ter uma reunião do Fed no finalzinho desse mês. O Fed já deixou claro que vai manter as taxas de juros lá baixas por um longo período de tempo. Qual que é a importância dessa próxima reunião do Fed? O que ela pode trazer de sinais para a gente? Eu acho que, assim, para a gente analisar as decisões do Fed, a gente tem que ver que o discurso deles, né, e aí a gente vê vários presidentes dos Feds regionais falando, o discurso deles é ainda achar novas medidas para fazer mais estímulo, né? Então, eu acho que a medida que vai ser eleita para essa reunião é o Forward Guidance, né, que, na verdade, dar o Banco Central dar algum tipo de guia para o mercado, né, para a sociedade como um todo, do que vai fazer com suas taxas de juros de curto prazo, que é o que ele determina. Então, ele tem o Fed Funds, que é a Selic deles, né? E aí, provavelmente, eles devam colocar algum tipo de objetivo. Falou, a gente só vai subir a taxa de juros, seja temporal, daqui a 3 anos, 4 anos, ou seja, colocando algum tipo de guia, no sentido, só quando a taxa de desemprego voltar para baixo de certo nível. Então, eles já usaram esse tipo de artifício lá atrás. Como eles já estão com a taxa de juros em zero, eu acho que eles devem lançar mão desse novo instrumento agora, tá? Então, ainda acho que a decisão do Fed vai ser pró-risco nos mercados globais, tá? Então, acho que o Fed ajuda. Só tem uma coisa dos Estados Unidos que a gente tem que ficar um pouco esperto, é que não é que a gente está tendo uma segunda onda lá, né? Mas a gente tem alguns estados que estão, acho que ainda na primeira onda e tendo uma evolução um pouco pior, né, da pandemia dentro deles. E aí ali a gente já começa a ver uma piora do mercado de trabalho nesses estados, né? Então, assim, a gente teve dados muito bons dos Estados Unidos nessa primeira, né, nessa fase em saída em V, né, da crise, mas daqui para frente eu acho que tem um pouco de ponto de interrogação sobre como que vai ser a atividade lá. Eu acho que por isso que o Fed não vai deixar de fazer novos estímulos, e aí o Forward Guidance, como que eu falei, deve ser o instrumento da vez. Falando um pouquinho de dólar, eu vi a última carta de vocês da Lagarde, vocês colocam ali na carta falando sobre duas forças antagônicas trabalhando em cima ali do dólar. Uma que seria a retomada da economia fortalecendo a moeda, e a outra seria esse excesso de liquidez que poderia enfraquecer o dólar perante outras moedas. Eu queria que você explicasse o racional por trás disso aí. Uhum. Basicamente, assim, o que a gente vê como o dólar vem se fortalecendo nos últimos anos, isso é inegável, né? E uma das coisas, um dos grandes vetores para isso, o dólar no mundo, né? Não só aqui no Brasil, mas os grandes vetores para isso daí foi justamente a melhor performance da economia norte-americana nos últimos anos em relação ao resto do mundo, né? Então, os Estados Unidos vinha crescendo 3% ao ano, enquanto a gente olhava a Europa ali se esforçando para crescer 1%, né? Então, geralmente uma economia forte significa que sua moeda será forte, né? Então tem um pouco dessa relação. E quando a gente viu essa crise, né, eu acho que o primeiro movimento que a gente viu foi justamente uma fuga para dólar, né? A gente sabe, toda vez que a gente tem um movimento de aversão ao risco, os investidores vão para o dólar, né? Então o dólar se fortaleceu no mundo inteiro, e aqui foi quando, né, no Brasil, o dólar quase bateu R$6. E aí o Fed veio, né, tinha uma demanda por dólar, por caixa, e o Fed veio e ofertou esses dólares no mundo, aí fez, enfim, acordos com outros bancos centrais ofertando dólar, né? Então, de certa maneira, esse primeiro movimento o Fed conseguiu, eu acho que atenuar, ou pelo menos satisfazer essa demanda por dólar, e ofertou os dólares. E aí daqui para frente o que a gente tem, né? Então a gente viu os últimos dados dos Estados Unidos vieram melhores do que o resto do mundo de novo. A gente teve, né, quando a gente olha o índice de surpresas da atividade norte-americana, vieram super positivos, ou seja, os dados de mercado de trabalho, os dados de varejo, tudo também, aqui como no Brasil, né, mostraram dados melhores que o mercado estava esperando. Enquanto que na Europa, assim,
foram um pouco melhores, mas não tão evidentes quanto nos Estados Unidos. Então, isso daí a gente fez a gente perguntar, será que de novo a gente vai ver um dólar forte? Mas teve em alguns momentos, né, na história, por exemplo, na saída da crise de 2008 e 2009, também os Estados Unidos teve uma performance na economia, saiu numa velocidade maior que o resto do mundo. No entanto, a gente teve um período grande de dólar fraco lá. Então, o que a gente argumenta na carta é justamente isso. Quando você tem, mesmo a economia americana performando melhor, quando você tem um balanço do Fed que sobe muito rápido e muito forte, esse efeito da liquidez tende a se sobrepor ao efeito da economia. Tá? E não existe nada comparado com o que o Fed tem feito, né, nesses últimos meses desde a pandemia. Né? Então, por isso que a gente está um pouco mais confiante nesse call do dólar fraco daqui para frente. É um call, assim, conturbado nos últimos anos, os analistas têm tentado fazer esse call e não têm conseguido, mas acho que tem mais uma outra coisa. Como eu falei, a epidemia não está bem controlada nos Estados Unidos, em estados como Texas, Arizona, Flórida, Califórnia. Isso faz com que talvez a atividade norte-americana perca um pouco de ímpeto na margem. Enquanto a gente olha a evolução da epidemia na Europa, tem sido bem melhor, né? Ou seja, eles conseguiram, de fato, parece controlar, né? Todos os índices de novos casos têm caído bastante. Então, a gente acredita até que a gente possa ver um alívio dessa performance melhor dos Estados Unidos em relação à Europa, por exemplo. Então, isso aí seria mais um vetor para a gente ter, finalmente, um dólar fraco aí nos próximos meses. Tá? Então, a gente está, obviamente, que sempre cético, porque é um call difícil, mas olhando bastante com detalhe aí, talvez uma performance melhor do euro, por exemplo, em relação ao dólar. E aí, geralmente, isso daí puxa também moedas emergentes, todo mundo vai a reboque quando você tem um dólar fraco contra o euro. Eu ia aproveitar e perguntar, em relação ao real, como que vocês estão trabalhando essas projeções, e se a gente pode ver uma diminuição da volatilidade da moeda que a gente viu tão alta nos últimos meses. Assim, olhando o fundamento da moeda aqui, apesar da gente ter esse cenário de dólar fraco, de juro baixo, levando a uma depreciação do câmbio, né, que foi o que a gente viu nos últimos anos, né? O Brasil, o real tem performado pior do que os seus pares, basicamente porque a gente saiu de uma taxa de juros que era 14,25 e hoje está em 2,25, né? Isso é uma mudança secular que aconteceu na economia brasileira, né? E a gente está vendo também os efeitos disso na bolsa, enfim, no mercado de crédito. Ou seja, todo mundo estava acostumado a ter aquele CDI, rendia 1%, né? Você tinha liquidez diária, rendia 1% ao mês, e de repente essa mamata, entre aspas, acabou. E aí esse dinheiro tem que ser jogado para outros, seja para a bolsa, seja para mercado imobiliário, ou seja até para você comprar dólar e diversificar um pouco da sua carteira e ter uma exposição em moeda forte, né, em dólar. Então, as empresas também pré-pagaram dívida lá fora, estavam captando aqui dentro, então tinham grandes mudanças na economia brasileira que estavam acontecendo por conta dessa mudança estrutural da taxa de juros. No entanto, quando a gente olha o que aconteceu pós-pandemia, as nossas contas externas, ou seja, tudo que a gente tem que mandar para o exterior de dólar e, né, que a gente usa de dólar para comprar as coisas lá fora, para pagar dívida, etc. E o que a gente recebe, seja porque a gente exporta, ou seja porque alguém está investindo aqui dentro, que é o nosso balanço de pagamentos no fim do dia, isso aí a gente estava vendo fluxos negativos monstruosos até a crise, né? Então, mesmo antes da crise, a gente estava vendo saída ano passado, se não me engano, foi 45 a 50 bi de dólares de saídas líquidas de dólares. Tá? Então, assim, as nossas necessidades de pagamentos com divisa lá fora estão muito maiores do que a gente recebia. E para a gente agora, olhando as contas daqui para frente, isso daí está bem mais equilibrado. Né? Então, a gente deve ver um déficit de conta corrente zerado, até um superávit, possivelmente. Grande parte das saídas dos estrangeiros, acho que já aconteceu, né? Então, a gente já viu fortes saídas de estrangeiros da Bolsa, a gente já viu fortes saídas de estrangeiros de renda fixa, né? A gente viu uma dinâmica melhorando ao longo dos meses, né? A gente está até positivo pelo último dado que o Banco Central divulgou para junho, e a gente também viu que as empresas que estavam pré-pagando dívida lá fora pararam com esse processo, né? E aí a Petrobras era uma grande culpada desse processo porque ela estava desalavancando. Ela anunciou que esse ano não vai mais pré-pagar dívida. Então, essa demanda por dólar caiu bastante, então a gente tende a achar que o dólar aqui tem que cair. O problema é, como você falou, a volatilidade está muito alta, né? Então, você fazer posições no dólar grandes e significativas está complicado, né? Só hoje o dólar subiu 100 pontos, já caiu 100 pontos, está caindo agora, então, assim, tem uma volatilidade muito grande. Para a gente, essa volatilidade também está muito relacionada à incerteza política / fiscal. Então,
No curto prazo, aí pensando nesse interregno benigno que eu falei para vocês, assim, a gente até gosta da venda do dólar, mas obviamente a gente não consegue fazer posições muito grandes por causa da volatilidade intraday, né? Então tá difícil. Mas eu acho que o fundamento é mais para um dólar de 5 do que um dólar de 6. E, Felipe, para finalizar com você, nos últimos tempos a gente tem visto muito a discussão, né, se essa recuperação que a gente tem visto na Bolsa, né, ela veio com base em fundamento de retomada da economia ou se ela é muito puxada pelo excesso de liquidez dos bancos centrais, né? Aí a pergunta que eu quero te fazer é como que a gente pode navegar, né, nesse mar de incerteza, de excesso de liquidez, incerteza sobre retomada, como navegar nesse ambiente? A gente tem um cenário bem difícil, né? Acho que observando, né, opiniões de alguns analistas e especialistas, acho que talvez a palavra mais comentada nos últimos meses é a dicotomia, né? Que é realmente essa diferença entre o que está sendo precificado na Bolsa, né, e a nossa realidade econômica. Então, acho que vai aqueles conselhos básicos que a gente sempre passa para todos os investidores, que é realmente buscar uma diversificação, é você realmente ali ser bastante seletivo na hora de fazer as suas escolhas, conhecer todos os riscos, né, e saber sobre o que está por detrás daquele investimento, no sentido de que, e se der errado, né, você sabe o que fazer, você entende o que está acontecendo. Realmente essa questão da volatilidade, tanto para o dólar, quanto também o que pode vir e pode trazer para a Bolsa, é algo ruim, né? Tem muitos defensores que dizem aí que vol é vida, e eu acho que não é bem assim, tá? As coisas realmente de você conseguir ter um cenário um pouco mais construtivo e que as ações, né, elas tenham ali uma oscilação, claro, elas devem ter, mas sem ir para muitos extremos, eu acho que você acaba construindo um ambiente saudável e começa também a atrair novos investidores. Então, é realmente ali saber o que você está fazendo, para aquele investidor mais conservador, olhar e saber aproveitar que nesses momentos de volatilidade que você também consegue boas oportunidades. Se você tem dúvidas, né, muito se diz que o dinheiro tem que estar ali presente, tem que estar girando, né, dinheiro em caixa, você está perdendo dinheiro, só que se a gente pensar que o custo dele está tão baixo, então eu acho que também é importante pensar dentro do seu portfólio de investimentos, se você está incomodado, se você acha que está pagando muito caro por uma ação, por que não reforçar a sua reserva de disponibilidade, né, para eventualmente, se houver oportunidades à frente, você tem dinheiro em caixa e consegue fazer compras até mesmo mais atrativas. Então é isso, é diversificação, não deixar de lado o fato de que reserva de disponibilidade, ter dinheiro em caixa, sim, eu vejo que pode ser um bom investimento ali na hora de você comprar ações em momentos mais oportunos, e ficar de olho, tá? Realmente está bastante difícil. O mercado realmente tem ignorado, né, essa questão do cenário econômico. Se a gente olhar para o cenário hoje, existe uma precificação, ou seja, o mercado trouxe a valor presente um cenário de crescimento para 2021 e para 2022, e está todo mundo comprado num cenário que não existe notícia negativa. Tá? Então, realmente reforçar a atenção, saber o que está acontecendo. Oi? Para você, no patamar atual, então, teria mais risco ou teria mais potencial a Bolsa de alta? Olha, o que eu vejo é que, assim, eu vejo um cenário neutro para a Bolsa, eu utilizo de alguns modelos para tentar precificar um valor justo, isso sem levar em consideração os resultados do segundo trimestre, tá? Que a gente sabe que serão resultados negativos. Eu vejo ali um cenário hoje neutro para a Bolsa na faixa dos 105 mil pontos. Então, eu vejo que até lá, até os 105 mil pontos, pode ser uma compra ali em que eu vejo o mercado nem precificando um otimismo exagerado, mas nem negativo. Acima dessa região, eu já vejo que as compras que passam a serem feitas já numa simetria ruim, numa simetria negativa. Então, o cenário para o investidor está bem complicado, porque se ele fica na Selic, ele tem um retorno de nada. Se ele vai para a Bolsa, também o upside que tem frente ao patamar atual é praticamente nulo. A gente falando de 105 mil, a gente está perto de 100, né? É pouca coisa, né? Está complicado, assim. Exato. Não, realmente está muito difícil, né, essa questão, pois a gente está num mundo de incertezas, né, e realmente
a gente não tem muita alternativa, então é o que eu falo, né? Eu acho que quem sai vencedor nessa é quem consegue, de alguma maneira, ter uma melhor seleção do seu portfólio, né? Acho que quem consegue estar mais presente no dia a dia do mercado consegue ali ter algumas barganhas, né? Consegue acompanhar em algumas distorções, consegue ter algumas possibilidades aí de investimento para conseguir melhorar a sua rentabilidade, mas confesso aí que está bem difícil. Enfim, eu acho que quando você alonga, né, também acho que se fosse para deixar aqui alguma sugestão, quando você alonga o seu horizonte de investimento para a Bolsa, tudo se torna mais simples, tudo se torna mais fácil. Se você agora tem aquela necessidade, talvez, de giro, né, de investimentos de curto prazo, aí realmente as coisas se complicam. Mas, enfim, acho que a Bolsa está aí. A gente espera, né, que as coisas, que o pior já tenha ficado para trás. Quando a gente traz aqui esse alerta, é só para o investidor que ele não seja pego de surpresa, porque existem essas possibilidades. E se elas ocorrerem, não enxerguem com um olhar de desespero que o mundo vai acabar, mas enxergue com um olhar de oportunidade, né? Foi o que aconteceu para quem conseguiu comprar a Bolsa ali nos 60 mil, nos 70 mil pontos. Eu acho que, mesmo tendo volatilidade, é saber o que está fazendo, que as coisas aí tendem a melhorar. Bom, queria agradecer a entrevista. Wix, se você quiser dar uma palavra final aí também, você gostaria de fazer alguma consideração? Não, eu acho que é isso. Acho que, assim, a gente já discutiu aqui. Eu acho que no curto prazo tem um espaço, acho que bom aí para os mercados continuarem animados, na nossa visão. No entanto, enfim, é Brasil, né? Então a gente tem que ficar de olho, principalmente quando a gente for discutir o lado fiscal, que eu acho que é uma preocupação grande que, enfim, é bom todo mundo ficar de olho, porque a gente vai ter orçamento de 2021, tem teto de gastos, tem, enfim, pessoal querendo mais gastos sociais, que eu acho que tem, enfim, até o seu mérito. No entanto, é sempre um conflito entre responsabilidade fiscal e, enfim, essa demanda do Congresso. Então, eu ficaria de olho nessa parte fiscal, principalmente a partir de agosto, que, enfim, Brasil é Brasil, tá? Queria agradecer. Obrigada, Daniel. Obrigada, Felipe. Obrigado. Melina. Obrigada, gente. Muita coisa para monitorar aí pela frente, muita coisa para acontecer ainda. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que a entrevista está disponível no nosso canal no YouTube e também no nosso Spotify. E se você gostou, já aproveita, deixa o seu like e não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. É isso, gente. Muito obrigada.